Evolução histórica do direito processual do trabalho. A história do direito processual do trabalho não se confunde com a do direito processual civil. No caso do ordenamento processual trabalhista, a sua respectiva história se entrelaça com a da própria história da organização judiciária trabalhista. Assim, podemos dividir a história do direito processual do trabalho em 4 fases. 1. Fase de institucionalização. 2. Fase de constitucionalização. 3. Fase de incorporação. 4. Fase atual. Fase de institucionalização. Esta fase de institucionalização compreende 3 períodos. O primeiro é marcado pelo surgimento dos Conselhos Permanentes de Conciliação e Arbitragem, delineados pela Lei N. 1637, de 5 de novembro de 1907. Nessa época, os procedimentos referentes à conciliação eram disciplinados pelo regimento interno do próprio Conselho. De outra sorte, a arbitragem era disciplinada pelo direito comum. O segundo período apresenta como característica marcante o surgimento do Patronato Agrícola, em São Paulo, criado para solucionar as controvérsias entre proprietários rurais e camponeses, 1911. Anos depois, surgem os Tribunais Rurais de São Paulo, Lei nº 1869, de 10 de outubro de 1922, por influência das Constituições Mexicana, de 1917, e de Weimar, de 1919. Na época, competiam-lhe solucionar conflitos de interesses oriundos da interpretação e execução dos contratos de serviços agrícolas, cujo valor não poderia exceder a R$500 mil. A referida lei foi regulamentada pelo Decreto nº 3.548, de 12 de dezembro de 1922. Acrescente-se que os tribunais rurais apresentavam a peculiaridade de adotar um procedimento sumário. Tomava-se o depoimento das partes, procedia-se à colheita das demais provas e proferia-se a sentença, uma vez que todo esse rito era consubstanciado no mesmo ato. Por fim, no terceiro período foram criadas as Comissões Mistas de Conciliação, Decreto nº 21.396, de 12 de maio de 1932, e as Juntas de Conciliação e Julgamento, Decreto nº 22.132, de 25 de novembro de 1932. Essas comissões tinham competência para conciliar os dissídios coletivos, e as juntas, para conciliar e julgar os dissídios individuais entre empregados e empregadores, desde que os obreiros fossem sindicalizados. Vale ressaltar que as comissões mistas detinham competência meramente conciliatória, tendo em vista que a decisão era de incumbência do ministro do Trabalho, mediante laudo arbitral, consoante aduzia o Decreto nº 21.396 de 1932. Outrosim, as decisões das juntas de conciliação e julgamento eram executadas pelos juízes federais. Cumpre frisar que, nesse período, houve o surgimento das juntas, que funcionavam no âmbito das Delegacias do Trabalho Marítimo, 1933, e do Conselho Nacional do Trabalho, 1934. Fase de constitucionalização. Esta fase recebe essa denominação, porque as Constituições Federais de 1934 e 1937 estabeleceram dispositivos concernentes à Justiça do Trabalho, não obstante ainda não inclusa como órgão do Poder Judiciário. Como exemplo, podemos citar o artigo 122 da Constituição de 1934, que integrava o título referente à ordem econômica e social, que assim previa, para dirimir questões entre empregadores e empregados, regidas pela legislação social, fica instituída a Justiça do Trabalho, a qual não se aplica o disposto no capítulo 4º, do título 1º. Esse capítulo versava sobre o Poder Judiciário. Com efeito, o artigo 139 da Constituição de 1937, da mesma forma inserido na parte relativa à ordem econômica, referia-se à Justiça do Trabalho e à sua competência, ressalvando que a ela não se aplicam as disposições desta Constituição relativas à competência, ao recrutamento e às prerrogativas da Justiça Comum. Na mesma linha de raciocínio, o mencionado dispositivo constitucional asseverava que a greve e o lockout são declarados recursos antissociais, nocivos ao trabalho e ao capital e incompatíveis com os superiores interesses da produção nacional. Ao interpretarmos essa regra, devemos contextualizá-la à luz do regime político que vigorava na época.
Na mesma linha de entendimento, o Decreto-Lei nº 1237, de 2 de maio de 1939, institucionalizou a Justiça do Trabalho nos parâmetros que conhecemos atualmente. Depois, o diploma foi alterado pelo Decreto-Lei nº 2851, de 10 de dezembro de 1940, e este regulamentado posteriormente pelo Decreto-Lei nº 6.996, de 12 de dezembro. No dia 1º de maio de 1941, instala-se a Justiça do Trabalho sob o governo Getúlio Vargas, em solenidade realizada no estádio do Clube de Regatas Vasco da Gama, no Rio de Janeiro, onde compareceram milhares de trabalhadores, especialmente convocados para a ocasião, marcada por pompa e destaque. Em 10 de novembro de 1943, entra em vigor a Consolidação das Leis do Trabalho, Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, trazendo normas processuais trabalhistas, dentre muitas outras disposições. Inequivocamente, a entrada em vigor do diploma consolidado representou um divisor de águas, consubstanciando o marco inicial da história moderna do direito processual do trabalho. Basta lembrar que o período anterior ao advento da CLT foi representado por normas trabalhistas esparsas e escassas. Fase de incorporação. Como o próprio nome denota, é a fase marcada pela incorporação da Justiça do Trabalho como órgão do Poder Judiciário Nacional. Essa integração foi efetivada pelo Decreto-Lei nº 9.777, de 9 de setembro de 1946, que dispunha sobre a organização da justiça laboral. Todavia, o marco de destaque foi o advento da Constituição Federal de 1946, que foi a primeira a integrar a Justiça do Trabalho ao Poder Judiciário, artigos 122 e 123. Com efeito, o antigo Conselho Nacional do Trabalho deu lugar ao Tribunal Superior do Trabalho, e os Conselhos Regionais do Trabalho foram substituídos pelos Tribunais Regionais do Trabalho. Fase atual. Atualmente temos como característica marcante a morosidade do Poder Judiciário Trabalhista na entrega da prestação jurisdicional, caracterizando uma verdadeira crise de efetividade. Pensamos que a morosidade do Poder Judiciário Trabalhista na entrega da prestação jurisdicional é um assunto complexo, que resulta de diversos fatores. Número insuficiente de juízes do trabalho e auxiliares da justiça, tendo em vista o elevado número de ações trabalhistas, o incremento veemente da população, a conscientização dos trabalhadores em relação aos seus direitos trabalhistas, estrutura dos órgãos da Justiça do Trabalho deficiente, diante do grande movimento jurisdicional, procedimentos internos burocráticos e arcaicos em relação às necessidades dos dias atuais, regras processuais e procedimentais não consentâneas com os ideários da efetividade e celeridade processual, comportamentos procrastinatórios do reclamado, sem consequências processuais realmente inibidoras, entre outros fatores. Entretanto, ainda que de forma paulatina, observam-se propostas de lei e formas alternativas de solução dos conflitos trabalhistas com o intuito de agilizar o judiciário trabalhista, como 1. Procedimento sumaríssimo. 2. Comissão de conciliação prévia. 3. Mediação e arbitragem. Pensamos que possíveis saídas para a real efetividade do processo sejam as seguintes: 1. Criação de um Código de Processo do Trabalho, representando a modernização da legislação processual trabalhista. 2. Estruturação dos órgãos do Poder Judiciário Trabalhista em todos os graus de jurisdição, máxime nos locais onde possuem maior demanda. 3. Criação de um Juizado Especial Trabalhista especializado nos procedimentos céleres trabalhistas.